Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e nos acompanhando em todos os lugares pela internet, paz seja contigo. É uma alegria grande termos a oportunidade de mais uma vez meditarmos juntos na palavra do Senhor. E eu convido a tua atenção muito preciosa para a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós leremos dos versículos 34 ao 43. O texto será projetado, mas fique à vontade para acompanhar também na tua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 43. Assim escreveu o servo do Senhor, que Pedro, o apóstolo Pedro, naquele momento começou a falar, e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. O tema da minha prosa com vocês hoje é Jesus, Senhor sem fronteiras. E nós queremos sim derrubar aquele conceito de que Jesus usa algum tipo de cerca ou que ele é limitado por algum tipo de cerca que nós acabamos elevando, construindo, ainda que no nosso imaginário ou no imaginário coletivo. Todos nós ouvimos pessoas dizendo, por exemplo, Deus não é para mim, não quero saber dessa coisa de Deus, não consigo me relacionar com Deus, não tenho essa experiência com Deus. Outros ainda dizem, a igreja não é meu lugar, igreja não é meu lugar. Bem, nós vivemos de fato numa sociedade dividida por muros invisíveis. Muros que acabam nos separando, nos afastando não só de Deus, como também uns dos outros. É assim que principalmente a sociedade moderna tem vivido, construindo esses muros invisíveis e se distanciando. Nós somos pessoas que vivemos em lugares absolutamente lotados e vivemos absolutamente sós. Lá em São Paulo, meu irmão trabalha com o transporte público, sabe muito bem disso. Você pega um ônibus lotado, um metrô lotado, se você tirar o pé do lugar, você não coloca mais no lugar que estava, de tanta gente apilhada, e absolutamente sozinha. Ninguém se conversa, as pessoas evitam se olhar. Mas isso não acontece só nos ambientes públicos. Há muita gente só dentro de casa, debaixo do mesmo teto, vivendo a mais absoluta solidão.
Essa sociedade dividida por muros invisíveis, ela se mantém dividida por classes sociais, por exemplo. O mundo é feito assim, né? Algumas coisas preparadas para quem pode pagar por elas e outras coisas preparadas para quem não pode pagar muito. E, infelizmente, até as igrejas modernas, as chamadas church, elas têm lá nos seus templos a ala VIP, onde irmãos mais abastados se sentam sem ser incomodados pelos irmãos menos abastados. Também há uma divisão muito significativa na educação. Muita gente sem acesso à educação e muita gente com acesso à educação que não sabe ler, não sabe interpretar um texto, não sabe mais regras de gramática, não sabem se expressar através da escrita e, consequentemente, se expressam de cada vez mais defasada verbalmente, porque quem não tem leitura não consegue se comunicar adequadamente, e essa é uma grande verdade, pelo menos não se comunica com clareza. A origem das pessoas também acaba sendo muros. Embora eu tenha nascido aqui no interior, cresci em São Paulo, mas quando eu voltei para o interior, as pessoas perguntavam para mim: de que família que você é? Como se o sobrenome fosse alguma coisa importante. Na cabeça de quem pergunta, de fato, o é. E as pessoas são divididas. Essa é daquela família tal, esse é da família tal, e esse aqui não é de família nenhuma. Como não é de família nenhuma? Ele foi cuspido no mundo? Apareceu lá, não tem família? Ah, não, aquela família não tem um sobrenome de expressão na sociedade. A origem também coloca muita divisão. De onde você vem? O próprio Jesus, na época dele, passou por isso. Pode vir alguma coisa boa da terra onde Jesus havia nascido? E o passado, então? E o passado? Quantas pessoas são julgadas no presente por aquilo que elas fizeram no passado? Embora esse passado só exista na lembrança, ele é limitador do presente de muita gente. Quantos de nós individualmente nos limitamos pelo passado que nós tivemos? Que às vezes, e muitas vezes, nem é de conhecimento das pessoas. Mas como nós o conhecemos, nós conhecemos o nosso passado, jogamos uma âncora neste passado e ficamos presos a ele. Embora ele seja só uma lembrança na nossa cabeça, ele acaba sendo um limitador, acaba sendo uma barreira também que me impede e me atrapalha nos relacionamentos. Pedro viveu essa experiência no texto que nós lemos. Quem que aparece nesse texto? No texto aparece que na casa de Cornélio, em Cesareia, há quase 2000 anos, uma espécie de muro que existia também e que se destaca no texto. O Pedro, pescador, judeu, que seguia rigorosamente as tradições religiosas do seu povo, agora está na casa de um centurião romano. Então aqui a gente já tem um contraste absurdo. Pedro, judeu, seguidor das tradições do seu povo, cristão, dentro da casa de um centurião romano, inimigo dos judeus, inimigo dos cristãos. Um território proibido para qualquer tipo de judeu. Como Pedro está dentro da casa de Cornélio? Mas nós temos do outro lado também a vida do Cornélio, um soldado gentio, mas dentre os soldados era um soldado que temia o Senhor, que havia recebido ordem direto de Deus para chamar Pedro, para conversar com Pedro. Dois mundos que deveriam se encontrar estavam presentes ali e prestes a testemunhar o poder transformador do Evangelho, que derruba imperiosamente todo tipo de barreira que o ser humano queira erguer. No primeiro momento a gente percebe no texto um reconhecimento da verdade de que Deus não trata as pessoas com a parcialidade com que nós nos tratamos. Se nós olhamos para as pessoas e as julgamos pelas suas roupas, se nós olhamos para as pessoas e as julgamos pelos seus endereços, se nós olhamos para as pessoas e as julgamos pelo jeito com que elas falam, pela forma como elas comem,
pela sua aparência, pelo corte do seu cabelo, pelo tom da sua pele. Jesus e as Escrituras vêm mostrar que isso não é absolutamente o mesmo critério dele. Pedro proclama Jesus como Kyrios. Kyrios no grego significa Senhor de todos. Então, nesse primeiro momento, na abordagem do texto, nós temos já esta informação que nos choca, principalmente quando o nosso coração é movido por essas barreiras invisíveis. Jesus é o Kyrios, é o Senhor de todos, não é Senhor só de quem eu gostaria que ele fosse religioso, que ele fosse Senhor. Ele é Senhor dos judeus, ele é Senhor de outros religiosos, ele é Senhor de todas as nações, ele é Senhor de pessoas das quais eu não gosto, como é Senhor das pessoas que eu amo. O Evangelho da Paz, portanto, nos ensinamentos de Pedro, não é uma filosofia regional. O amor de Jesus, segundo o apóstolo Pedro, não é algo pontual praticado por um pequeno grupo, mas é a palavra universal, principalmente de reconciliação entre as pessoas. Jesus deve ser sempre a nossa referência absoluta. Se você quer saber como pautar a sua vida, como seguir os seus dias, como tomar as suas decisões, Jesus deve ser a sua referência. Pergunte para Jesus: o que o Senhor faria no meu lugar neste momento? E faça aquilo na sua vida que Jesus faria também. Portanto, não é uma filosofia. Nos dias fragmentados que nós vivemos, principalmente impulsionado por redes sociais, que nos colocam encaixados dentro de bolhas ideológicas, nós precisamos, como indivíduos, redescobrir essa verdade. Jesus é o ponto de unidade entre toda a humanidade. E eu costumo dizer sempre que a igreja é este fenômeno, é a demonstração, o pré-anúncio do reino de Deus. A igreja é, como uma tradição teológica não muito antiga, é o já e o ainda não. É a demonstração de como será o reino de Deus, mas ainda não é efetivamente o reino de Deus. A igreja é o único lugar, único evento no mundo, onde os diferentes se sentam, se reúnem com o mesmo propósito. Aqui hoje no santuário, certamente, nós temos pessoas de culturas, histórias familiares absolutamente diferentes, que têm preferências esportivas e políticas diferentes, e estamos todos juntos, irmanados, centrados num objetivo: adorar Jesus. Então não é propaganda, é testemunho, é testemunho. Pedro, quando escreve, não fala como teórico da fé. Pedro não fala daquilo que ele escutou. Pedro não fala daquilo que ele estudou. Pedro não fala daquilo que ele aprendeu ensinado por outras pessoas, não. Pedro fala a partir de uma convivência pessoal e íntima com Jesus. Pedro não fala da boca para fora. Pedro fala das entranhas, daquilo que corre na sua veia. No corpo do apóstolo Pedro tinha o DNA de Jesus Cristo. O verbo que Pedro usa aqui, martirem, carrega o peso da experiência pessoal. Então não é só propaganda, não é só postagenzinha de internet, não é frase de colocar nas redes sociais. E cada um de nós, cada cristão genuíno, carrega dentro de si essa mesma autoridade que o apóstolo Pedro carregava, desde que mantenhamos com Jesus essa intimidade, desde que mantenhamos com Jesus essa proximidade. Se for assim, como de fato é com aqueles que convivem com Jesus, nós podemos sim testificar, nós podemos sim testemunhar e aconselhar as pessoas, porque nós não falaremos de doutrinas decoradas, nós falaremos de transformações que nós vivenciamos em nossas vidas, como aquela música linda, que quem sabe esse grupo de louvor magnífico que nós temos aqui, um dia brinde este velho pastor cantando aquela música, que só o poder de Deus pode mudar o meu ser, o teu ser. A prova que eu te dou é que ele mudou o meu. Não tem uma música assim? Muito linda, não é?
Só o poder de Deus, e só o poder de Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Sabe por que a vida de muita gente não se transforma? Porque a pessoa continua no seu trono, ela continua no coração, ocupando a cadeira que é de Jesus. A centralidade da nossa vida, o dono do nosso coração deve ser Jesus. E não a minha vontade, não o meu interesse, e menos ainda os meus sentimentos. Os meus pensamentos não chegam perto dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são assombrosamente maiores do que os meus. Então seria de muito bom tom e de inteligência que eu desocupasse essa cadeira do meu coração para que Jesus tomasse esse trono e governasse a minha vida. Aí sim, eu teria também uma transformação genuína e poderia mostrar para as pessoas: o poder de Deus pode transformar a sua vida. Ah, mas onde você leu isso? Onde você aprendeu isso? Não é questão de ler. Ele mudou o meu ser. E se ele mudou o meu ser, ele pode mudar o seu. Então aquela frase que às vezes nós usamos, neste aí nem Deus dá jeito, isso é uma heresia diabólica. Quanto pior o ser humano, maior o poder de Deus de transformar aquela pessoa. É isso que a palavra de Deus diz, e não sou eu que estou inventando isso está escrito lá. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então nós podemos testificar, não porque nós decoramos, mas porque falamos. Como o perdão, por exemplo, o Mauro, não lembro se ele orou, se falou alguma coisa do perdão, mas ele mencionou o perdão. Quando nós falamos de perdoar outra pessoa, nós falamos porque nós já fomos perdoados por Jesus. Mas aí tem que acender uma luz amarela. Se eu não me sinto perdoado por Jesus, nunca terei condição de perdoar outra pessoa. Se eu não me sinto de fato perdoado por Jesus, nunca terei condição de liberar perdão para outra pessoa, porque eu não experimentei isso. Eu não senti a realidade de estar condenado diante de Deus. Nunca senti diante da vida que aquela cruz onde Jesus foi assassinado, de fato era minha. Aqueles pregos nas mãos e nos pés de Jesus eram meus. Eu deveria estar lá. E Jesus toma a minha frente e sofre aquilo que estava destinado a mim sofrer por conta do pecado. E se Ele perdoou a mim, sendo esse pecador horrível, que autoridade eu tenho de não liberar perdão para uma outra pessoa? Isso é uma mente possuída pelo diabo, que faz com que a pessoa não entenda que ela foi perdoada pelo Cristo, e eu sou culpado pela crucificação de Jesus, e Ele me perdoou, enquanto eu estava lá batendo os pregos na mão dEle, Ele me perdoou. Ele me perdoou enquanto eu estava com o martelo e os pregos batendo pregos nos pés dEle. Enquanto eu fazia isto, Ele orava por mim dizendo: Pai, perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo, porque se soubesse não faria. Enquanto eu não entendo a grandeza desse perdão, é claro que eu vou reter perdão para outras pessoas. Quando nós anunciamos às outras pessoas, tenha esperança, é porque nós vivemos as nossas pendengas, nós vivemos os nossos dramas, e nós sentimos no meio do furacão onde estávamos, o Senhor nos segurando pela mão. E por termos vivido esta segurança de Deus nos segurando pelas mãos, nós podemos dizer para outras pessoas: tenha fé, não desanima, o socorro do Senhor está chegando, não desista, tenha fé. Nós somos testemunhas de Cristo, e esta é a palavra que Ele enviou por meio de Jesus. A palavra que Ele enviou por meio de Jesus é que Ele é Senhor de todos. Como Pedro declarou aqui, Jesus é o Quírios, Senhor de todos, não só Senhor dos judeus, não apenas dos religiosos, mas de todas as nações, inclusive Senhor de mim e Senhor de vocês também. Nos nossos dias fragmentados pelas redes sociais e pelas ideologias, nós entendemos então esse ponto de apoio, esse ponto de união que é o Senhor Jesus.
A palavra também do texto de hoje diz que nós somos testemunhas. E testemunha fala daquilo que viu, ouviu e vivenciou. Senão é falso testemunho. Não é isso, delegado? Se falar de alguma coisa que não viu, que não vivenciou, que não presenciou e mesmo assim faz afirmações sem ter presenciado aquilo, é falso testemunho. É passível de punição. Da mesma forma com relação a Deus. Se eu não tenho fé, se eu não tenho intimidade com o Senhor, como que eu vou fazer para testemunhar? Ora, nós somos testemunhas por conta da intimidade que nós temos com Jesus. E por conta desta intimidade, Ele nos manda compartilhar a nossa fé com outras pessoas. Veja, o Pedro, como eu disse agora há pouco, ele não falou como teórico. O Pedro não era um teólogo livresco de gabinete com ar-condicionado. O Pedro falou a partir de vivência explícita, não vivência de agente secreto, de crente secreto. Pedro falou de quem vivia explicitadamente a sua fé com Jesus. Ele falou como testemunha ocular, porque ele viu Jesus, ele tocou Jesus, ele fez refeições com Jesus e depois ele viu Jesus ressurreto. Pedro carrega o peso da experiência pessoal. Não é só propaganda, é testemunho vivo. E cada um de nós carregamos dentro de nós essa mesma autoridade. Nós podemos testificar, não porque nós decoramos as doutrinas, mas porque experimentamos essa transformação na nossa vida. Quando nós falamos de perdão, porque fomos perdoados. Quando nós falamos de esperança, porque nós praticamos a esperança na nossa vida também. Quero concluir, meus queridos, lembrando que a mensagem mais poderosa do mundo cabe numa frase muito simples: todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados. Você consegue refletir na grandeza e na profundidade dessa afirmação do Pedro, do apóstolo Pedro? Você já parou para viajar nesse conceito que ele ensina aqui? O que Pedro está dizendo nesse ensinamento é que não tem a menor importância de onde você veio, o que você fez no seu passado, ou como você chegou aqui. Não é isso que está sendo considerado. O Evangelho é muito simples, e de tão simples que é o Evangelho, nós temos dificuldade para recebê-lo. Agora há pouco eu conversava no gabinete sobre uma pessoa que está passando por muitas dificuldades pessoais, existenciais, e a pessoa teve um sonho, e ela diz assim: este sonho, alguém disse que é por causa daquilo outro, porque tem uma entidade, e vai criando uma rede de dificuldades tão grande. E o que a gente percebe que é muito mais fácil para a pessoa acreditar numa rede complexa de explicações, que é igual uma centopeia, tem 100 perninhas, mas não para de pé. Argumentos muito fáceis de serem derrubados. A pessoa acredita e coloca o seu fator emocional estabelecido nessas mentiras, mas elas não conseguem perceber a simplicidade do Evangelho. Crer em Jesus é receber perdão completo. Não é perdão por este ponto da vida, nem por aquele ponto da vida. É perdão completo para toda a nossa existência, que cobre uma multidão de pecados. Essa é a mensagem que transformou aquele centurião que mandou chamar o Pedro, um pescador galileu, e que continua transformando vidas hoje. No meu trabalho secular, tive essa grata experiência de ver dezenas de homens considerados e rotulados como monstros, se tornando grandes servos de Deus. Essa é a mesma mensagem que nós temos hoje aqui. Se você continua carregando peso de culpas na tua vida, se você continua carregando a vergonha do seu passado, ou se você olha para o seu presente e diz: eu sou indigno e não merecedor do amor de Deus, ouça o que o Pedro diz: o perdão de Jesus está disponível
para você. O perdão de Jesus é concedido por Jesus. Não depende de mim. Eu não posso, e graças a Deus por isso, eu não posso reter o perdão de Jesus para você. Eu não posso dizer para Jesus, Jesus, não perdoa essa pessoa porque ele é muito mau. Não posso fazer isso. E se eu tentar fazer isso, tentar agir dessa forma, é uma oração que Jesus não vai nem considerar, porque o perdão dele é soberano. E esse perdão está disponível para você hoje, independente do tipo de vida, de pensamentos e sentimentos que você trouxe até o momento que chegou aqui. Por outro lado, se você já tem uma caminhada cristã, mas você ainda luta com preconceitos, se você tem uma caminhada cristã e você ainda olha para pessoas do seu convívio com desdém, você ainda olha para pessoas do seu convívio com menos-valia, se você ainda olha para pessoas do seu convívio de cima para baixo, e mesmo assim você acha que tem uma experiência cristã, deixa eu contar para você que essas barreiras não existem. Jesus é Senhor de todos. Jesus é Senhor de todos. O seu amor não conhece fronteiras. O amor de Jesus não leva em consideração as minhas fronteiras. O amor de Jesus não para onde eu gostaria que ele parasse. O amor de Jesus não para onde o meu amor para. O amor de Jesus é absurdamente infinito e alcança toda a humanidade. Que hoje nós possamos sair daqui como Pedro saiu daquele encontro com o centurião, sem preconceitos, transformado pela certeza de que o Evangelho é para todos, inclusive para nós. O Evangelho não é só para aquela pessoa carente da graça de Deus. Todos nós somos carentes da graça de Deus. É o que a palavra diz. Todos pecaram e estão afastados da graça de Deus. Todos nós carecemos do perdão de Jesus. Então que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Jesus Cristo continua fazendo milagres, quebrando muros, como um grande trator passando por cima de muros, unindo corações através da sua palavra e através do seu amor sem limites. Mas se você me permite ainda um pequeno conselho pastoral, não seja uma cerca para o amor de Jesus. Posso repetir. Não seja você uma cerca para o amor de Jesus. Não pense você que o amor de Jesus vai barrar, vai ser parado por aquilo que você pensa de outra pessoa, sobre outra pessoa. Não pense você que o amor de Jesus vai parar naquilo que você sente por outra pessoa. Não seja esta cerca. Não carregue esse preço impagável de querer ser uma cerca para a salvação de outra pessoa. É aquilo que Jesus, poucas vezes Jesus falou com tanta severidade, como ele disse uma vez: é necessário que haja os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações a partir de hoje, nesta semana e por toda a nossa vida. Amém?